Fala galera, como é que vai pessoal? Tudo bem? Galera, vamos dar continuidade aqui à nossa análise do 37 a 42 da Constituição Federal, a base do direito administrativo, tanto da administração pública como de servidores públicos. Já ficou para trás a administração pública 37 e 38, analisamos lá todos os dispositivos concernentes ao estudo do direito administrativo na sua base na Constituição Federal. E estamos agora analisando a parte de servidor público, especificamente o regime próprio de previdência social, artigo 40 da Constituição Federal, fortemente alterado pela emenda constitucional 103. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, vários dispositivos aqui alterados. A gente tem que tomar cuidado porque muito provavelmente vai ser o que o examinador, nas provas futuras agora, ele vai gostar mais de explorar, ok? Então, vamos lá, galera. Nós tínhamos parado no parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal e vamos dar início aqui então a partir do parágrafo 6º do artigo 40, legal? Vamos lá? Inclusive, né, galera, conforme eu já tinha enunciado aqui para vocês, os dispositivos aqui do artigo 40 foram fortemente alterados pela emenda constitucional 103 e o parágrafo 6º é um outro exemplo aí também. Legal? Vamos ver o que ele trouxe aqui por trás da informação passível de ser cobrada em questões de concurso público. Vamos lá. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, opa, então ele está dizendo que é uma ressalva. Olha só, galera. Então, ressalvadas as aposentadorias dos cargos acumuláveis, ok? Nós estudamos lá os cargos acumuláveis? Já estudamos. Estão lembrados lá que são 2 de professores, 1 de professor com técnico ou científico e 2 de profissionais na área da saúde com profissões regularmente constituídas, ok? Profissões regulamentadas. Então é disso que ele está falando, ressalvar aquelas aposentadorias, porque aquilo que você pode acumular na atividade, galera, você também está permitido acumular na inatividade, ok? Então, se você exerce 2 cargos de professor, lembre-se que tem que ter compatibilidade de horário e respeito ao teto constitucional que nós vimos no inciso 11 do artigo 37, legal? Tem que respeitar esses 2 requisitos. Você vai poder acumular a remuneração dos 2 cargos de professor, trabalhando 20 horas em cada cargo, que normalmente acontece nos concursos de professor, 20 horas, né, um período da manhã, um período da tarde, é perfeitamente compatível em termos de horário e a soma deles tem que respeitar o teto remuneratório de acordo com o que nós vimos aqui no inciso 11, muito extenso, né? Que nós temos que tomar cuidado que ele começa no teto do STF, depois ele traz para tetos estaduais e teto municipal. Legal? Então é disso que ele está falando. Ressalvado aquilo que a gente discutiu, aquelas acumulações de aposentadoria, legal? É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria. Então, ressalvado aquelas. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria contra o regime próprio. Isso é importante, galera. Isso é importante. Lembre-se que a gente veio aqui o tempo inteiro. Por quê, pessoal? A gente vai perceber que a Constituição Federal ela trata de 3 regimes. Ela trata do regime geral de previdência social, que a gente discute lá na parte de seguridade social, ok? Lá a partir do artigo 194 da Constituição Federal. Ela trata de regime próprio de previdência social, que são dos estatutários em regra, e é isso que a gente estuda na grande monta aqui no artigo 40, legal? E tem o regime complementar, daqui a pouco nós veremos dispositivos que se relacionarão com o regime complementar. Então, cuidado sempre no estudo de previdência social em relação a qual regime ele está se remetendo. Então é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria contra regime próprio, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral. Olha que legal, galera. Olha que legal. Então, calma aí. Vamos com calma aqui, porque como é dispositivo novo, a gente tem que tratar ele com muita cautela, com muita calma. Olha só. Opa, galera, perdão. Perdão, pessoal, fui... Opa, o que tá acontecendo aqui? Só um minutinho, galera. Aí, só um minutinho, correu a tela aqui do nada, perdão, galera. Isso, voltemos para ela. Legal. Então, galera, olha só. Então, vamos de novo. Ressalvadas aposentadorias acumuláveis,
2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico e 2 de profissionais na área da saúde com profissões regulamentadas, ressalvada isso. É vedado a percepção de mais de uma aposentadoria no regime próprio. Aplicando-se outras vedações, só que agora, galera, ele está falando de acumulação de benefícios, não está falando só de aposentadoria. Ok? Ele está falando agora, está tratando de acumulação de benefícios. Então a gente tem também salário maternidade, por exemplo, auxílio reclusão, por exemplo. Nós temos o auxílio por uma incapacidade temporária, que era o antigo auxílio doença. Então cuidado. Então ele está dizendo, galera, que do regime geral. Perceberam o quanto é importante você compreender qual é o regime que ele está tratando? Perceberam o quanto é importante isso? Então vamos lá. Ele está dizendo que no regime próprio é possível as acumulações nos cargos aos quais são possíveis acumular na atividade. Ok. Outra situação, vedado. Beleza? E em relação a todos os benefícios, aí ele não falou só da aposentadoria no final. Aí ele falou em relação a todos os benefícios. Aplica-se as vedações aplicadas ao regime geral de previdência social. Ok? Aquilo. Galera, na verdade vocês vão perceber uma ideia que vocês têm que ter, que é o seguinte, pessoal. As reformas previdenciárias que nós tivemos ao longo dos anos, e isso é um presságio para o que vai acontecer, é uma unificação dos regimes. Então nós não teremos, muito provavelmente, em curto espaço de tempo, ainda, como é hoje, 2 regimes, um regime próprio e um regime geral. Não teremos. Os regimes eles estão caminhando para se fundirem e serem apenas um. Tudo bem? Então é isso até que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, sabemos quais são as possibilidades de acumulação da aposentadoria aqui no regime próprio, aquelas que podem se acumular na atividade. E em relação a todos os benefícios previdenciários, vocês perceberam que eu coloquei ali, acumulação de benefícios previdenciários, não está falando só de aposentadoria agora não. Ele não está mais falando só de aposentadoria. Neste caso, galera, aplica-se também no que couber as regras do regime geral de previdência social. Beleza, parágrafo 6º aqui. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguindo? Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos pro 7º, galera. Vamos pro 7º. Nem vou marcar mais alterado pela emenda constitucional 103. Já estão ligados. Nem vou alterar mais. Nem vou marcar mais. Legal? Parágrafo 7º. O observado disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente. Galera, você está com a Constituição Federal do lado. A gente vem falando aqui nos encontros que nós estamos tendo que você tem que estar com a sua Constituição sempre à mão, Constituição atualizada. Ok? Você tem que fazer anotações na sua Constituição Federal. Porque quando a gente chega também num dispositivo desse, que ele pede para ir até o parágrafo 2º do artigo 201, você corre lá e dá uma olhada. Ele vai falar que nenhum benefício que substitua o rendimento do salário de contribuição do segurado poderá ser inferior ao salário mínimo. É disso que ele está falando. Então, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo. Vocês lembram que a gente nós tínhamos dito isso aqui, que a Constituição Federal, nesta reforma, ela deu uma grande margem para que os entes federados agora disciplinem as suas previdências sociais do regime próprio. De novo, é isso que ele está falando. Então, o benefício, ele está tratando de pensão por morte aqui agora. Ok? Pensão por morte. E realmente, pensão por morte é pago a quem? Ao segurado? Claro que não. O segurado, infelizmente, veio a óbito. É ao dependente. Legal? A qual trará, de forma diferenciada, a hipótese de morte dos servidores de que trata o 4B. O 4B. O 4B. Só que tem um detalhe aqui, galera. Não é qualquer morte do 4B. É quando a morte ocorrer por uma agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Vamos relembrar bem rapidinho o 4B, galera. O que o 4B está falando? Está até aqui do nosso ladinho, ó. Eu vou até colocar aqui em cima de mim, tudo bem? Só deixa eu levantar aqui um pouquinho. A gente já vai visualizar
De quem que ele fala no 4B? Galera, o 4B... Opa, galera, desculpa de novo aqui, só um pouquinho. O que está acontecendo? O 4B... Espera aí, galera. Deixa eu colocar ele de novo aqui em cima de mim. O 4B é aquele que fala de ocupantes de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial, dos órgãos que nós já discutimos lá do 144. Então o que ele está dizendo, galera? Ele está dizendo que se um agente penitenciário, que não é mais agente penitenciário, porque lembra-se que a gente discutiu isso, a emenda constitucional 103 tornou-se a reforma da Previdência, mas a emenda 104 incluiu os agentes penitenciários, os carcereiros, como policiais penais. Então tem que tomar cuidado aqui, porque foi uma emenda posterior, a emenda 104. Ok? Então, o agente socioeducativo e aqueles policiais constantes do rol do artigo 144, se eles vierem a óbito no exercício das suas funções, é isso que a Constituição Federal está dizendo no parágrafo 7º. O ente federado vai trazer requisitos diferenciados para a concessão da pensão por morte. Entenderam bem aqui? Tudo bem? Tudo bem? Então, resumindo, está falando de pensão por morte. Não vai poder ser inferior, em regra, ao salário mínimo, ao valor mínimo. O que é salário mínimo? Ok? Constante no parágrafo 2º, artigo 201. Corre lá, dá uma olhada que você vai ver que é isso que está escrito lá. Legal? Quem que vai regulamentar isso? Cada ente federado. Então, o município, o estado e a União, eles regulamentarão através de lei em relação à pensão por morte. E a Constituição Federal diz que a lei vai trazer requisitos diferenciados, né, como eu falei, um tratamento diferenciado, de forma diferenciada, para aqueles servidores do 4B que a gente acabou de ver. Se a morte ocorrer em relação ao exercício das funções. Tudo bem? Agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Legal? Parágrafo 7º. Maravilha. Vamos para o oitavo? Vamos para o oitavo? Bora lá? Bora lá? Oitavo. Uma das raras exceções que não foi alterado pela emenda constitucional 103. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Galera, aqui é o seguinte, valor real. O reajustamento, não está falando só da aposentadoria não, hein? Está falando do reajustamento dos benefícios, ok? Galera, esta é uma regra que você tem que tomar cuidado. Porque se no teu concurso cai Seguridade Social, artigo 194 da Constituição Federal, lá você tem que tomar cuidado, porque para a Seguridade Social como um todo, o tripé saúde, previdência e assistência, o reajustamento é para garantir o valor nominal. Só que no âmbito da Previdência Social, seja ela aqui no regime próprio, seja ela no regime geral de Previdência Social, ela tem que ter um reajustamento para garantir o valor real. O que isso significa, galera? O valor nominal é simplesmente o numerário. Então, se a pessoa está ganhando, como a título de exemplo, R$1.000 ao longo dos anos e esse valor não diminui, está sendo respeitado o seu valor nominal. Se a pessoa ao longo dos anos continua ganhando no mesmo 1.000, a não ser que nós estejamos numa situação de deflação, porque se nós estivermos numa inflação onde o preço das coisas sobem e não diminuem, significa que não estamos garantindo o valor real. Então, por isso que ao longo dos anos precisa ocorrer o reajustamento dos benefícios, de forma que garanta o valor real, ou seja, que pelo menos cubra a inflação. Pessoal, nós estamos tratando de concurso público, nós estamos querendo marcar o X no lugar correto. Então, cuidado, que existem muitas discussões que nós temos que nos afastar da prática. Por mais que na prática a gente consiga discutir, falar, poxa, mas não é bem assim que acontece. A gente tem que entender o mundo fantástico, o mundo mágico da Constituição Federal, não só da Constituição Federal, mas de muitas legislações, até mesmo infraconstitucional, porque é desta forma que o examinador vai te cobrar na prova, conforme consta da legislação ou, claro, quando há uma influência doutrinária, quando há uma decisão jurisprudencial também, dependendo do teu nível de prova,
o examinador pode ir um pouco mais a fundo e te cobrar. Ok? Então cuidado, porque tem muita gente, quando a gente chega nessa discussão, que diz assim, ah, mas não garante o valor real. Concordo. Concordo. Mas isso a prática não é cobrada em prova. Nesse caso específico, a prática não é. Nesse e em vários outros. Então tem que tomar muito cuidado aqui. E galera, é aquilo que eu sempre falo. O que vai saber, o que vai fazer você realmente ter o termômetro até onde você pode ir ou não? São as questões de prova. Então você tem que resolver um caminhão de questões de prova, principalmente desses assuntos novos aqui, o que as bancas estão cobrando, o que os examinadores estão pensando, para que você consiga pegar o feeling da banca, principalmente especificamente da sua banca, e não ter nenhuma dificuldade na hora da prova. Ok? Esse é o caminho. Não existe outro caminho. Esse é o caminho. Resolução de questões, principalmente da sua banca. Legal? Entendemos aqui então o parágrafo 8º? Maravilha, galera. Maravilha. Vamos para o 9º. Vamos para o 9º. Olha só, galera. Opa, só um pouquinho. Deixa eu colocar mais centralizadinho ele aqui para nós. Opa. Aí, parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins da aposentadoria. Observado o disposto nos parágrafos 9º e 9A do artigo 201, você está com a Constituição Federal aí, vá até lá agora, eu já vou falar o que é, mas vá até lá. E o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Galera, isso aqui é muito cobrado em prova, de uma forma até indireta, tudo bem? O que ele está dizendo aqui, galera? Ele está dizendo que o seu tempo de contribuição federal, estadual e distrital, ou seja, você era servidor municipal, depois passou para estadual, depois foi para federal, tudo bem? Você teve contribuições nesse período no qual você foi servidor desses entes federados. Então, este tempo de contribuição será contado para fins da aposentadoria. Claro, você contribuiu naquele período. Você pega uma chamada certidão de tempo de contribuição e apresenta no órgão ao qual você vai querer se aposentar, para ele contabilizar o seu tempo de contribuição. É isso que ele está falando. E quando ele fala observado o disposto nos parágrafos 9º e 9A do artigo 201, galera, é porque é o seguinte, não é só o tempo de contribuição do serviço público, tá? Federal, estadual, distrital, municipal. É também o teu tempo de contribuição no regime geral. Pode ser que você que esteja agora aqui me acompanhando, você seja da iniciativa privada, você está lá com seu emprego, carteira assinada, ou você é um autônomo e você faz contribuições ao regime geral. Quando você ingressar no serviço público, ou se já está buscando um outro cargo, já deve ter verificado isso, você pega esse tempo de contribuição seu do regime geral e também pode levar para o regime próprio para contar como tempo de contribuição. Legal? Então é isso que ele está falando em regra aqui, inclusive se relacionando aos parágrafos 9º e 9A do 201. E também, galera, o que ele vai falar no 9º e 9A do 201 é em relação às compensações. Claro, galera. Claro. Porque se você, digamos, trabalhou 15 anos na esfera estadual e você vai para a esfera federal, você não contribuiu durante 15 anos, você depositou o dinheiro no regime próprio do estado ao qual você estava lotado. Quando você vai para a esfera federal e você vai lá e busca uma aposentadoria, a esfera estadual desses 15 anos, ela precisa compensar a esfera federal que ela vai pagar sua aposentadoria agora. Então há esta compensação entre os regimes próprios, porque cada ente federado tem o seu regime próprio, e até mesmo a compensação do que nós comentamos em relação ao regime geral. Do tempo que você contribuiu, o INSS que administra o regime geral, se você for, né, que é o caso, se você for, não, você vai se aposentar no regime próprio, você vai levar esse tempo para lá e o INSS vai ter que compensar o regime próprio ao qual você for se aposentar. Tudo bem aqui, essa primeira parte, legal? Então ele está falando tempo de contribuição, galera, tem uma relação com você se aposentar. Ok, tranquilo, sem problemas. Agora, galera, desculpa. Agora, galera, em relação ao tempo de serviço, que agora não é contribuição, tempo de serviço não requer necessariamente contribuição. Isso hoje em dia a gente não vai encontrar. Mas isso lá no final dos anos 80, com o advento da Constituição Federal, início dos anos 90, nós temos ainda resquícios de servidores que trabalharam sem respectiva contribuição. Mas eles trabalharam, tiveram tempo de serviço. Então, este é um instituto não atualmente utilizado, mas ainda assim
constante no ordenamento jurídico, por conta deste passado que nós tivemos, ok? Então guarda que daí o tempo de serviço será contado para fins de disponibilidade. Isso aqui despenca em prova, senhores. Cuidado. Disponibilidade, quando, por exemplo, seu cargo é extinto e você não consegue ser aproveitado em outro cargo de atribuições correlatas, de nível de escolaridade correlato, de remuneração correlata, você vai ficar em disponibilidade. Recebendo, nós já vimos isso, proporcional ao que, galera? Ao tempo de serviço. Então, o que o examinador gosta de te confundir aqui? Ele troca o tempo de contribuição pelo tempo de serviço, e você não pode trocar porque é muito fácil o entendimento. Tudo bem? Entendemos bem, então, qual é a ideia do parágrafo 9º aqui, do artigo 40 da Constituição Federal? Legal? Vamos seguindo. Parágrafo 10, galera. Parágrafo 10, que ele é só simplesmente esse. A lei, isso é bem importante, então ele está falando que a lei, ok? A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Então, não poderemos, a lei não pode estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Galera, tomem cuidado, tá? Não é que nós não temos tempo de contribuição fictício. Não é isso. E cuidado também, não é que há um tempo de contribuição fictício. É que a Constituição Federal, ela em algumas situações, ela acaba dando esta ideia de que houve, por exemplo, quando nós vimos aquelas exceções das aposentadorias. Ok? Quando a gente está tratando um exemplo, que não é nem o caso de regime próprio, mas se você vai estudar propriamente direito previdenciário, você vai verificar lá na aposentadoria especial em relação à comum, em que ali haverá uma conversão daquele período, daquele tempo. Ok? Mas quem manda isso é a Constituição Federal, e não a lei. Então o que você tem que guardar? Normalmente, quando cai, este parágrafo cai numa literalidade dele. Ok? Mas eu quero chamar atenção para a lei, porque a Constituição está dizendo que a legislação infraconstitucional, ela não pode estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, senão a própria Constituição autorizar que ela faça. Então a lei não pode estabelecer. Ok? Entendemos aqui? Por isso que é importante focar na palavra lei, no termo lei, e ele está falando de tempo de contribuição fictício. Normalmente, quando tem caído nos últimos anos, galera, em prova isso daqui, só que como a gente tem uma discussão muito grande por trás desse parágrafo, eu gosto de chamar sempre muita atenção do termo lei. Ok? Porque ele está falando que é a lei que não pode. Legal? Mas quando ele cai nas últimas provas que eu tenho visto, quando cobrou esse parágrafo, cobrou uma literalidade que você tem que guardar esse conceito. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Tipo, você não efetivamente contribuiu, mas você vai estar ganhando mais tempo do que aquilo que você contribuiu. A lei não pode estabelecer isso. A lei não pode. Tudo bem aqui? Parágrafo 10? Legal? Maravilha, galera. Vamos para o 11. Deixa eu fazer aquela alteraçãozinha aqui de lado. Só um minutinho, galera. Aquela nossa transição aqui de lado. Isso. E vamos diante do parágrafo 11. Vamos diante do parágrafo 11. Aí, legal, galera. Bora lá. Olha o 11. Aplicam-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11. Galera, isso aqui já está mais do que assentado para nós, né?
Qual é o limite fixado no artigo 37, inciso 11? Galera, o teto remuneratório. Estão lembrados? Estão lembrados? Corre lá, a gente já discutimos isso, mas pega a tua Constituição Federal e corre lá. Tudo bem? Legal. Aplica-se então esse limite à soma total dos proventos de inatividade. E aqui eu quero chamar uma atenção aos senhores. Mas vamos lá, vamos concluir aqui, eu quero chamar a atenção. A soma total dos proventos de inatividade, inclusive decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos. Bom, já sabemos também o que ele está falando de acumulação. 2 de professor, você acumulou 2 aposentadorias de professor, você acumulou uma aposentadoria de professor com outra do cargo técnico ou científico, já vimos que é possível, ou 2 de profissionais na área da saúde. Legal, é isso que ele está trazendo ali. Então, aplica-se o limite fixado, que é o teto remuneratório, estudamos isso no inciso 1 do artigo 37. A soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos e empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com a remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição. Cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Vamos lá. Olha só, galera. Deixa eu pegar a parte e começar pelo final, para você entender o que ele vai falar ali depois de o montante resultante da adição de proventos. Olha só. Então ele está falando o montante resultante da adição. O montante resultante da adição. De proventos de inatividade. Então você está aposentado no cargo. Proventos é aposentadoria, ok? Inatividade também se remete à aposentadoria. Com remuneração de cargo acumulável. Então ele está dizendo o seguinte: você fez 2 concursos de professor, se aposentou em um, no outro você está trabalhando ainda. Entenderam? Então você está somando o seu cargo de professor na atividade com o seu cargo, com a sua aposentadoria. É isso que ele está falando. O montante resultante da adição de proventos de inatividade. Com o que essa adição? Eu somo 2 coisas ou mais. Com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição. Então, galera, pensem sempre. O cara tá o cara está aposentado. No outro, ele está recebendo remuneração, está na atividade. Entenderam isso aqui? Legal? Então, com a adição do provento, deixa eu até colocar aqui uma cor diferente. Com adição de provento, ficou muito escura essa, né? Espera aí. Deixa eu pegar uma outra aqui, ficou muito escuro esse roxo. Acho que aqui vai ficar melhor. Isso. Então, adição do quê? Provento. Tá, provento com o quê? Com cargo acumulável. Vou até colocar remuneração cargo acumulável. Esta é a primeira que você pode adicionar. Tudo bem? Depois, cargo em comissão. Então você pode estar aposentado e exercer um cargo em comissão? Sim. E é isso que ele está falando, somar esses 2. Então soma 1. Galera, esta é a primeira forma da soma. Legal? Esta aqui é o segundo que eu poderia estar somando. Proventos com isso aqui. Proventos com a 1, ou proventos com a 2, ou proventos com a 3. Cargo eletivo. Você está aposentado no serviço público e vai exercer um cargo eletivo. Também poderemos acumular. Tudo bem aqui? Tudo bem até aqui? Legal? Então entendemos essa parte final. Vamos de novo no parágrafo 11. Aplica-se o limite, está falando do teto remuneratório, a soma total dos proventos de inatividade. Inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social. Então ele está falando do regime geral de previdência social. Já vou entender por quê. E ao montante resultante da adição de proventos de inatividade, com remuneração de carga acumulável na forma dessa Constituição, já sabemos quais, com
cargo em comissão declarado em lei de nomeação e exoneração, sabemos que sim. E 3, de cargo eletivo. Legal? Galera, esse dispositivo, no primeiro momento, você tem que guardar ele dentro de uma literalidade. Ele está dizendo o quê? Cara, o que você estiver recebendo da administração pública, esta soma... Ah, e detalhe, quando ele falou de regime geral de previdência social, galera, por exemplo, quando ele está citando empregado público, nós vimos isso, que os empregados públicos são regidos pela CLT. E se eles são regidos pela CLT, as contribuições deles vão para o regime geral de previdência social. Então por isso que ele está dizendo, mesmo neste caso, se foi gerado pela administração pública essa aposentadoria. Resumindo tudo aqui, galera, ele está dizendo, cara, se você está com os proventos de inatividade, a soma deles, de acordo com os cargos acumuláveis e também incluindo os empregos, nós sabemos disso que se inclui, nós já vimos isso, ok? Bem como outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, claro, mas voltado aqui para o regime, para dentro da administração pública. E é o montante resultante da adição de proventos de inatividade com... Inatividade, os proventos vai somar com um dos 3. Legal? Remuneração de carga acumulável, já entendemos como. Carga em comissão, vimos que é possível você estar aposentado exercendo carga em comissão ou estar aposentado e receber um subsídio de carga eletiva. Tudo isso aqui, galera, a soma total disso, em regra, não pode superar o teto do regime geral. Aliás, desculpa, não pode superar o teto remuneratório, que é isso que ele está falando. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, ok? Só que, galera, daí aqui nós temos, só para a gente finalizar, nós temos que tomar cuidado. Eu não vou entrar na discussão em decisões jurisprudenciais aqui do Supremo, porque ele é um parágrafo, o do 40, muito discutido perante o Supremo. Então nós temos decisões em relação, por exemplo, quando envolve pensão, que o servidor, o cônjuge é um servidor também e gerou uma pensão, como que fica o teto? Não vou entrar na discussão aqui também em relação a regime geral com regime próprio, porque também tem outra decisão do STF. Não vou entrar na discussão aqui também, galera, em relação a soma dos dois. Então eu vou pegar os proventos dos dois cargos. Tem decisões do STF aí em que você não soma os dois proventos, eles são individualmente colocados para a situação de teto remuneratório. Por que eu não vou entrar nessa discussão aqui com vocês, galera? Mas eu estou alertando vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um asterisco no parágrafo 11. Um asterisco no parágrafo 11. A ideia desta aula, eu não sei qual é o momento que você está vendo ela, é que ela seja atemporal. Esta é a ideia. Então a ideia é fazer você entender o dispositivo e, claro, aquelas jurisprudências já pacificadas e assentadas, aí tudo bem, a gente vai trazer, como já trouxemos em blocos anteriores, e a gente fundamenta e você guarda daquela maneira. As jurisprudências ainda discutíveis e que também tiveram mudanças recentemente perante o STF, eu acho que é um pouco temerário eu trazê-las para vocês aqui, que pode ser que você esteja assistindo em um momento, como é um dispositivo muito alterado, porque tem diversas possibilidades, como por exemplo, nós temos uma recentíssima aqui, em termos da pensão, apesar dele não falar aqui, a discussão é em relação ao parágrafo 11, entenderam o caso? Você e o seu cônjuge, vocês dois são servidores, um dos dois vem a falecer. E aí, como que fica o teto aplicado em relação à soma da pensão com a remuneração do cargo? Ok? Então percebo que aqui, este parágrafo 11, ele dá uma grande possibilidade de discussão perante o STF. E o que eu sempre falo para vocês, galera? E por isso que eu estou alertando aqui. Nós estamos diante de um dispositivo que a gente entendeu ele aqui, o que ele está dizendo, a aplicação do limite, a soma. A aplicação do limite, a soma. Não importa se você está recebendo uma aposentadoria, uma remuneração ou um subsídio. Somou elas terão que respeitar o teto remuneratório, de acordo com o artigo 37, inciso 11, que nós já vimos. Você está com a Constituição Federal aí, está relembrando um dispositivo muito extenso, inclusive a gente parou com muita calma lá e a gente discutiu ele. Então, de novo aqui, conforme eu já falei nesse bloco, como que você sai dessa? Questões.
Porque daí você vai ver, eu não sei se você está fazendo um concurso, por exemplo, de nível médio, cara, aí vai ficar aqui. Aí vai ficar aqui. Eu não sei se você está fazendo um concurso de nível superior para qualquer formação, também vai ficar aqui. Agora, não, estou fazendo um concurso de nível superior para a área analista judiciário, área judiciária. Opa, aí tu precisa fazer as questões cobradas para o teu cargo. E elas vão te dar o norte faltante aqui para compreender na íntegra, por questões jurisprudenciais. Ok? Ah, eu vou fazer um cargo da área fiscal. Cara, adoram cobrar também lá jurisprudência, então você tem que se habituar. Ah, a banca que eu vou fazer é Sebrasp. Porra, aí tu tem que estar adentraço nas questões para entender melhor. Ah, não, mas eu vou fazer uma questão, a banca é FEPESE. Cara, dependendo do cargo, até mesmo de analista, até mesmo área fiscal, que os caras não vão cobrar. Por quê? Porque não é uma tendência da banca. Legal? Então, por isso que aqui, se eu vejo que é mais coerente nós compreendermos o parágrafo 11 e a exceção, que cai muito pouco, você ir atrás dela de acordo com o seu cargo, do que eu colocar a exceção e te colocar uma ideia que vai te atrapalhar na grande maioria das questões. Ok? Mas está dado alerta, colocamos o asterisco lá neste parágrafo 11 do artigo 40 da Constituição Federal em relação a esta soma de aposentadorias, em relação à soma de subsídios, em relação à soma de remunerações dentro do serviço público, seja em qualquer uma dessas situações as quais são colocadas aqui. Legal? Maravilha? Show de bola, pessoal! Galera, vamos então fazer aquele intervalinho e a gente retoma a partir do parágrafo 12 aqui do artigo 40 da Constituição Federal. Legal? Abraço, galera. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.